Oi, deixa eu chamar aqui a Catherine pra gente começar a nossa live hoje. Deixa eu logo fixar o comentário. Tá travado. Coisa boa aqui. Vamos lá, hoje. Vou botar aqui, ó. Assunto: pH dos alimentos e como isso afeta nossa saúde com Catherine. E, gente, para escrever aqui, Catherine Brum. Deixa eu fixar aqui o comentário. Fixar comentário. Oi, Dani! Fast Fram. Esperando aqui a Catherine entrar. Tã-tã-tã-tã. Tudo bem, Dani? Como é que estão as coisas? Lenny. Boa noite a todos. Cadê a Catherine, gente? Oi, Rebeca! Vocês podem mandar perguntas e hoje o assunto vai ser sobre pH dos alimentos e como isso afeta a nossa... Ah, botou aqui. Eu escrevi errado ali no comentário, viu, gente? Calma aí que deixa eu chamar a Catherine. Eu vou ter que mudar aqui o comentário. Só esperar a Catherine aceitar o convite. Ai, que bom que você tá bem. Só vou fixar melhor aqui o comentário. Calma aí, só um minutinho. Tá me ouvindo bem? Perfeitamente. E vocês estão nos ouvindo bem, gente? Deixa eu só fixar o comentário sobre o assunto de hoje. Ó, o assunto é... Eu tinha feito isso, mas eu escrevi errado. O pH dos alimentos. Fora que o corretor gosta de dar aquela prejudicada, né? É verdade. E como isso nos ajuda a sermos saudáveis. Bom, gente, para quem não sabe, a Catherine é a minha nutricionista maravilhosa. Tem me ajudado, assim, infinitamente já há mais ou menos uns dois anos, né? Eu acho, 3 anos no máximo. Eu já tô aqui com meu chazinho, meu chá da tarde e a Dani Ah, não, deixa eu tá... mostrar. Ó, herança da vovó que eu Ai, que tirei. lindeza! O meu chá É. hoje é chá de erva doce, que é um dos meus chás favoritos. E para começar, eu sei que o assunto não é chá, tá? É só uma pergunta que sempre me fazem, que é: o chá, a gente coloca açúcar de alguma forma ou não? A minha tia, há muitos mil anos atrás, eu ainda super pequena, me disse que chá a gente não adoça, né? Que a gente toma ele só mesmo com o chá e mais nada. E é assim que eu sigo. Mas me surgiu essa dúvida, né? E aí, no chá, a gente coloca adoçante, açúcar ou nada? Qual é o Tá, certo? Qual é o melhor? são duas observações aí, açúcar ou adoçante, né? E o ideal é você não tomar o chá com açúcar. A maioria dos fitoterápicos tem flavonoides que são inibidos quando a gente usa açúcar. Agora, aí tá. Então, não colocar açúcar. Agora, coloca adoçante, já que não é para colocar açúcar? Nunca. Adoçante é só pro diabético, tá? Adoçante não faz bem. Ah, mas o meu é de sucralose, o meu é de... Não faz bem. A não ser que seja estévia, que aí é um adoçante natural da planta. Mas é um horror também. Já provou? Stevia é muito ruim, muito ruim. Eu acho Amarguinho, que não é melhor adoça não tomar nada. mesmo, porque stevia é realmente É, muito e ruim. aí é melhor você não colocar. Agora, o que eu digo é o seguinte: às vezes você pega uma pessoa que não tem o hábito de tomar chá, ou tem aquele paladar viciado no açúcar. E aí, quando Uhum. você tira, de repente, você tira todo o açúcar, a pessoa não vai conseguir, vai achar ruim. Então, vai colocando o mínimo do mínimo do mínimo possível. E aí você vai acostumando a tomar sem. Sem Aí nada. a gente tem que Então, pensar assim também, né? Aquele chá que você tá tomando, ele
vai ter uma ação. Então, assim, eu tô tomando porque esse chá específico tem um benefício, ou eu tô tomando ele só pra Para dar conversar uma com a amiga. acalmada. É. Entendi. Bom, hoje o nosso assunto surgiu porque eu fiz uma pergunta para Catherine, que era uma dúvida que eu sempre tive, mas eu nunca tinha perguntado, sobre água com gás. Aí eu fui e disse, Catherine, água com gás faz bem à saúde ou não faz nada ou faz mal? E aí ela veio me falando sobre o pH dos alimentos, que era uma coisa que eu já tinha ouvido falar, mas não sei muito sobre. E aí a Catherine, inclusive, disse que tem muita gente que se cura de doenças e até do câncer, né, com um tipo de dieta, digamos assim, focada, né, vendo o pH dos alimentos, se é mais ácido, se é mais básico, se é ali no meio. E aí eu falei, caramba, que assunto muito legal. Bora fazer aí uma live falando sobre isso. E ela super topou, porque ela super topa tudo, maravilhosa. Então, Catherine, pode ir. Agora o espaço é completamente seu aí para você falar sobre o pH dos alimentos. Então, eu vou começar contando para o pessoal o que eu te contei sobre a água, que é uma coisa assim que muita gente não sabe e que eu descobri lá na época do Luquinhas doente, porque uma vez eu dei água pro Lucas e ele acabou no hospital tendo reação, passando super mal. E quando eu cheguei no hospital, me perguntaram assim: o que que você deu para ele? Eu falei: dei água. Aí o médico: mentira, você não deu água para ele. Eu falei: dei água. Ele: claro que não, você deu leite e não quer me falar. Eu falei: gente, por que eu estaria mentindo para você? E Sim, sim. aí né? E aí eu fui pensar, gente, mas por que que eu dei água? E aí eu comecei, né? Porque mãe de alérgica, como faz um CSA em tudo. E aí eu fiquei pensando assim, por que que eu dou água em casa e ele não passa mal? E naquele dia eu tinha levado ele para fisioterapia, comprei água no shopping, e a água em garrafinha, água mineral, e ele passou mal. E aí comecei a fazer várias ligações de várias vezes que eu de fato tinha dado água na rua e ele passado mal. Enfim, aí fui pesquisar. Fui ler na época, nessa época eu ainda estava bem no iníciozinho da faculdade. Então, o meu mundo era muita pesquisa. E aí eu fui descobrir isso, que vamos dizer, determinados filtros, determinadas marcas de água mineral têm pH diferente. E aí, essa água que a gente toma em casa, da caixa d'água, tal, ela é muito básica ou alcalina por N motivos. Pela forma em que ela é tratada pela SEDAI, pelo tempo que ela fica lá parada na caixa d'água, esquenta, esfria, evapora, um monte de coisa. E aí, e esse filtro que a gente costuma ter, que é um filtro de carvão, ativado e tal. Ó, Então, a o água. meu é de barro. Isso afeta alguma coisa? Não, o paraíso é o filtro de barro, assim. Tanto é que agora ele é caríssimo, né? Muito caro. Eu fui comprar e tava assim, tipo, uns R$ 200. E eu comprei, porque, enfim. Exato. Justamente por isso, porque estudos foram feitos e aí a gente descobriu que esse é o filtro ideal para a gente ter em casa. A Que ele de valorização fato. do filtro de barro. Exato, exato. Viu, E aí gente? Os então, humilhados serão exaltados, viu? Ó o filtro de barro nos provando isso. exato. Confia. E assim, e aí, enfim, a água de casa, essa água que a gente usa com o filtro de carvão ativado, ela é alcalina, no geral. Ou tem o pH ali básico, né? Já muitas águas, quando a gente compra, você vai olhar lá na garrafinha, não tem ingrediente, porque o único item ali é água, mas lá tem as informações, né? E aí, dependendo da fonte, da forma com que aquela água foi tratada, ela tem um pH mais ácido. E essas águas ácidas, elas não fazem muito bem pra gente. Tanto é, às vezes, é que a gente é tão amplo, né, que às vezes a gente não faz ligação. Tô na rua, não sei o quê, de repente começa com uma azia forte, fala, gente, não comi nada. Você não se liga que você comprou uma garrafinha de água aí, nem, e não se atentou para esse detalhe, né? Quando você Uhum, chega no mercado e tem aquela seção que é só água, uhum. e aí tem águas que são caríssimas, assim, 100 ml, água voz. 200 ml de água é quase R$ 20. Mas aí quando você vai ler lá, ela tem um pH excelente, né? Além de ter nela alguns minerais. A água com gás, no geral, elas são muito ácidas. E aí o que que acontece? Não é para beber água com gás. Água com gás vai me matar.
Não. Mas um item muito ácido que você está ingerindo. E às vezes o pH da água tá ali, ó, juntinho com o pH do refrigerante. Então, para você Sim. ver assim, A que eu comprei, eu esqueci de trazer aqui o rótulo até, né, pra gente falar sobre isso, mas era 5,7, eu acho. pois é, 5,7 a gente pega refrigerante que é 5,4, E né? eu Então, vou assim, superar, não tomo refrigerante, mas é praticamente um refrigerante que eu tô tomando. lógico que a gente não tá tomando as outras coisas, né? O É, corante, blá, 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 mas, só uma enfim, parte. mas tá super ácido, né? E essa acidez, ela vai mudar toda a sua digestão, ela vai alterar toda a sua digestão. Então, o nosso corpo, partes específicas do nosso corpo tem um pH específico, né? Então, assim, a boca é ácida, mas é menos ácida que o estômago. O estômago tem uma acidez maior do que o intestino. O intestino em si é dividido em duas partes. Então, assim, o intestino grosso, bem ácido, delgado, alcalino. A vagina da mulher, ela é ácida, porém, quando fica muito ácido, a gente tem crise de candidíase, Candidíase. né? Então, assim, o pH, a gente tem que conseguir respeitar isso, né? Então, aí, ó, eu li alguém que falou assim que a água em Londres é 7,5. Olha que 7,5. perfeição É de água. no mínimo Ai, 7,5. país o quê? Desenvolvido. As pessoas não ficam doentes porque tomam água. É um assunto de saúde pública, é extremamente importante. E aqui a gente toma água com geosmina. Pois é, não, e assim, esse assunto, você falou uma coisa assim que eu não tinha nem me atentado em conversar isso com você, né? A água, o assunto água é discussão da ONU, né? Da Sim, Unesco, assim, de tão importante que é, de quanto isso interfere, a qualidade da água interfere na saúde. E aí a gente não está nem falando da qualidade de limpeza e pureza, a gente está aqui se restringindo a falar da acidez, né? Do do pH. pH. Então, quanto mais ácido eu consumo um alimento, seja ele qual for, mais chance de eu estar prejudicando o meu organismo. E aí, então, quando eu bebo lá, tá? Então eu vou lá, comprei água com gás, que é super ácida. E aí isso não. Eu preciso que as pessoas entendam que a gente está falando de água com gás, mas água ácida tem inclusive água sem gás. Você tem que Sim, ficar de atento olho. ao rótulo lá. E aí você comprou uma água que é muito ácida, você ingeriu, e aí às vezes aquele valor de acidez chega muito perto da acidez do estômago, e aí vai passar estômago, duodeno, vai chegar ao intestino um nível de acidez muito forte. Apesar do nosso corpo ser super inteligente, e aí liberar, né? Libera bicarbonato de sódio, faz lá toda uma coisa para equilibrar, para diminuir a acidez. Porque uma coisa que é importante a gente entender é assim, no estômago não se faz nada. A gente cresce achando que o estômago faz a digestão, né? Mas o estômago não. O estômago só faz o que você comeu, que você mastigou, ficar líquido, para de fato ser digerido no intestino. E aí, essa transformação do sólido para o líquido vai acontecer graças ao ácido do estômago, que é ali em torno de 1,2, 1,5. É É bem bem ácido. E aí, comi, sei lá, enfim, comi pão. Sólido, né? Mastiguei e engoli. Chegou lá, meio molengo. O ácido vem, torna aquilo de fato líquido, e aí vai descendo para chegar no meu intestino. Nesse processo de vai descendo, o organismo vai liberando ali secreções para diminuir essa acidez, porque não pode de forma alguma chegar ácido, tão ácido assim no intestino. E aí, quando chega tão ácido no intestino, é que desanda tudo. Nós já falamos a beça, enfim, quando já falamos, é eu e você, né? Não é? Nós aqui que estamos ouvindo, eu e você. Já falamos a beça sobre essa questão do pH intestinal, né? Da desbiose intestinal, que acontece justamente quando tem o desequilíbrio do pH no intestino. Eu tenho Pois isso. é. E aí eu tenho, na verdade, a população mundial tem um nívelzinho de desbiose. Mas a doença chega quando a desbiose é elevada, né? O que é a desbiose? É quando eu tenho, de fato, o desequilíbrio do pH. Esse intestino que tinha que estar alcalino, está ácido, e aí as bactérias que sobrevivem no alcalino praticamente zero morrem, e só as que sobrevivem no ambiente ácido
que são as causadoras de doenças, são as que destroem, né? São as que resistem, e aí a gente começa a ter vários problemas de saúde. A alergia alimentar está relacionada a isso, né? Entre outras coisas, síndrome do intestino irritável, câncer no colo do reto, enfim, no colo do reto não, câncer no colo ou câncer no reto. E aí, tudo isso está relacionado a essa acidez que chega no intestino. Chegou muito ácido no meu intestino, desanda todo o meu processo de absorção de nutrientes, de produção de defesas, porque a gente não sabe disso. Todo mundo acha que o intestino faz cocô só, né? E é até feio, e é nojento, e é de intestino. Mas não, o intestino é considerado o segundo cérebro do corpo humano, de tão importante que ele é. E aí lá a gente faz defesa, faz imunidade, absorve os nutrientes, produz hormônio. Só que se tá ácido onde não deveria estar, eu fico completamente desregulada e, enfim, desregula todo o meu organismo. E a gente tem que entender que o nosso sangue, ele tá ali em torno de 7, o pH dele. E quando eu tenho um organismo ácido, e aí quando eu ingiro muita toxina, como assim? Coisas que não Açúcar. prestam, sabe? Corante, conservante, álcool, alimentos ácidos, né? Quanto mais coisas com toxinas e quanto mais coisas ácidas eu vou ingerir, isso vai chegar ao meu sangue. E aí o sangue ácido é o organismo perfeito para a gente desenvolver doença. E aí a doença do conjuntivite, do herpes ao câncer. E isso é muito sério. E a gente tem que entender, né? Às vezes as pessoas chegam assim, eu tenho muito isso com a questão do alérgico. É muito comum eu ouvir. A mãe chega e fala assim, eu não tô dando leite, não tô dando trigo, não tô dando soja. Mas essa criança não para de passar mal. Fala, o que que você tá dando? Eu tô dando fruta, verdura e legume. Ok. Mas que fruta, que verdura e legume? Porque às vezes é a combinação ácida que no final do dia foi muita coisa. Quer ver um erro muito comum que as pessoas fazem? Suco verde. Aí põe assim, couve, laranja, põe tudo isso. Couve, laranja, limão, maçã e pepino. Isso é uma bomba de ácido no seu organismo. E às vezes a pessoa ainda toma isso. É a primeira coisa que a pessoa toma no dia, né? Aí em jejum e toma um boom de ácido. Logo depois toma uma xícara de café, que também é bem ácido. E aí eu vou rolando o meu dia, sem falar que quando a gente consome grande quantidade de açúcar, eu acabo acidificando mais o organismo. Uma dúvida sobre a famosa água com limão em jejum, porque muita gente fala que é ácido porque vê o limão, né? Que só de imaginar partindo, espremendo, já dá aquela água na boca, assim, de nervosinho. E aí, enfim, é super ácido, não é ácido, ou é, mas não fica? Como que isso se comporta? É. O que acontece? O limão, a gente não pode dizer que ele não seja ácido, né? Ele é uma fruta cítrica, e aí o risco é as pessoas irem aí na internet agora e começarem a procurar tabelas de pH do alimento. E aí você vai encontrar tabela que diz que o limão tem acidez 1 e outros que diz que o limão tem acidez 8, ou seja, não tem acidez nenhuma, é totalmente alcalino. Que não é isso. O limão, ele é ácido, ele é uma fruta cítrica, como todas as frutas cítricas, eles têm o seu nível de acidez. Então, não sei se vocês já viram, infelizmente eu não tenho agora como mostrar, mas depois a gente pode até deixar, enfim, arrumar um jeito de compartilhar para o pessoal. Tem a Sim. tabelazinha da acidez, né? Então, vem lá do 1, muito ácido, até o 7, que é o pH básico, do 7 ao 14 é alcalino. O ideal é a gente ficar numa alimentação aqui, ó, no básico pro alcalino. Sim. E aí o que acontece? Quando eu consumo o limão, por exemplo, limão, abacaxi, são todas laranja, frutas ácidas. Mas o limão em especial, ele tem propriedades alcalinizadoras. Então ele é ácido, não é muito, mas ele é ácido. Quando ele entra em contato com o nosso organismo, ele proporciona alcalinização. Então, ele é um ácido do efeito ao contrário, né? Então, ele é de fato ácido, a gente não pode falar por aí que ele é alcalino, ele é ácido. Ele é um Mas quando ácido você de ingere boa. ele de ótima qualidade, porque aí ele vai alcalinizando por onde ele passa. Agora, água com bicarbonato, ou água com bicarbonato não, água com limão.
O limão é ácido, eu escolho uma água aí, ok, ou água de casa para fazer essa água com limão. A minha preocupação é qual é a função, por que que a pessoa está tomando isso? Teoricamente, isso é só uma água aromatizada, é a aguinha com gostinho de limão. Quando as pessoas querem dar função para isso, me preocupa, né? Porque as pessoas muitas vezes querem tomar água com limão para emagrecer. E não tem nenhuma função. Limão. Olha, eu acho isso ótimo. Água com... eu recebo umas perguntas assim, e às vezes eu tenho que me controlar, porque a forma que eu respondo às vezes parece que é grosseria. Água com limão emagrece? Pensa bem, se água com limão emagrecesse, não tinha um obeso no planeta. Não é verdade? Ai, chá de Verdade. hortelã emagrece? Meu amor, se chá de hortelã emagrecesse alguém, não tinha obeso no planeta. Então tem que ficar calmo aí, né? Atento sobre isso. Exato. O limão, ele tem propriedades muito bacanas. Ele é rico em vitamina C. Ele tem essa capacidade mesmo de alcalinizar. Tanto é que se você tiver com uma afta, por exemplo, você pode espremer sim, o limão numa colher de sopa e tomar o limão, que ele vai alcalinizar o seu estômago e isso vai sarar bem rápido, né? Mas me preocupa essa questão. Já eu vou botar o limão lá na água e aí vou tomar, por exemplo, de manhã em jejum. Não é. No geral, não faz bem. Aí eu vou botar a água, vou botar o limão na água e vou tomar o dia inteiro. Qual é esse objetivo? É a água ter um gostinho de limão? Aí tudo bem, aí eu vou botar meio limão em 2 litros de água, de fato só vai dar sabor. Agora, a diferença do veneno e o remédio é a dose, né? E aí, às vezes, a pessoa quer tomar os 2 litros de água com meio quilo de limão, porque faz bem, porque aí acaba fazendo mal. Há Fazendo mal pouco tempo, demais. há pouco Eu, tempo eu recebi eu... uma, Fala, pode falar. há pouco tempo eu recebi uma mensagem lá no Instagram do Nutribox, quando eu falei das propriedades do limão, e aí a pessoa mandou uma mensagem assim: "Ah, eu tomo meio litro de água morna com limão quando eu acordo e meio litro de água morna com limão antes de eu ir dormir. Então, você toma em jejum, a primeira coisa do dia, a última coisa do dia. Meio litro de água morna com limão. Aí a pessoa me perguntou, faz bem ou faz mal? Quais são os benefícios e os malefícios? A vontade que eu tive de responder foi, meu amor, você já tá tomando, não sabe nem por quê, para que serve? Como é que é isso? Que loucura é essa? E aí a gente tem essa mania das pessoas ouvirem um pouquinho aqui, aí ouvirem um pouquinho ali e querer misturar tudo para fazer melhor e acaba piorando. Sim. Esse costume, esse hábito de beber água morna ao acordar é um copinho, é 100 ml de água. É E ele pequenininho. é pequenininho. E ele é um costume, ele é um hábito do japonês. E na cultura deles, beber esse um pouquinho de esses 100 ml de água morna, não é quente, é praticamente É temperatura morninha. ambiente. É para ativar o O sistema corpo. digestivo que antes estava dormindo. Não tem nenhum estudo científico sobre isso, não faz mal, não está tomando água quente, também não tem nenhum benefício comprovado. Aí a pessoa pegou a água morna dos japoneses, o limão, que eu citei lá várias coisas positivas do limão, e esse hábito de beber É água com chinês, limão é verdade. e esse hábito de beber água com limão, que é ali, ó, juntinho do pessoal que quer fazer detox do emagrecimento. Uhum. Então a pessoa Olha, pergunta, eu confesso que eu tomo toda manhã morna, mas não é quente, até porque eu não consigo tomar nada quente, sempre morno. Porque eu sou super sensível mesmo, a boca, a língua, eu queimo. Eu não gosto, de fato. Com meio limão. Isso daí eu sempre faço mesmo, mas não é com o intuito de emagrecer. É com o intuito mesmo de fazer assim tipo assim, um bom dia, sabe? Já vou ali dando despertar. uma É, faxininha. Não sei se exato. dá também. Não faz mal, você entende? Não faz mal. Não tem um benefício comprovado. A gente tem o benefício de cada um separado. A água, que lógico que faz bem, já está cientificamente comprovado que ao acordar, a primeira coisa que você fizer for ingerir água, regula sua pressão, ativa seus órgãos. Os chineses, né, não são os japoneses, os chineses tomam água morna justamente para essa mudança de temperatura ativar mais rápido os seus órgãos, né? Que eles, ó, realmente, Catherine, Grazi, fulano acordou Acordamos. agora.
Isso. E o limão, isso, e olha que inteligente isso, porque a gente acorda e logo vai comer. Então, se está tudo ainda na marcha lenta, a digestão está toda, né, complicadinha. Sim, E aí, então, a gente toma essa aguinha morna, tudo em você acorda, sua pressão regula, seu fluxo sanguíneo regula. Aí tá, vou tomar o limão porque é rico em vitamina C, ele alcaliniza, mas é tudo, assim, muito moderado. As pessoas, às vezes, dão uma sim, surtada. tipo, meio litro é bastante coisa, até se fosse só água também, né? Eu acho que é muita coisa. Sei lá, se Se você acorda e acorda, toma, você fica até bem enjoado, né? exato. Aquela coisa demais, assim. Eu tinha. Bom, eu acho que tem alguém querendo fazer perguntas. Vocês podem fazer perguntas. Aqui a gente tem um lugar para pergunta, mas ninguém ainda fez. Eu tinha uma dúvida, né, sobre o que você tinha falado, que mesmo frutas e mesmo os legumes e mesmo as coisas super boas e orgânicas têm a sua faixa, né? De De ser acidez. ácido ou não. Então, assim, não é porque é uma coisa, tipo, natural, digamos assim, que é 100%, tipo assim, super bom, sabe, pra você. E também eu queria te perguntar sobre o bicarbonato de sódio, porque às vezes, quando a gente tá com muita azia, alguma coisa assim do tipo, né, a gente toma um pouquinho e isso já dá um alívio, assim, de que forma que isso funciona. A minha avó super fazia isso, assim, então, assim, de que forma que isso funciona, se é sempre ou se é só quando você não tá muito bem que você toma. Tá, tá. O que você quer que eu responda primeiro? Foram duas perguntas Se você quiser, completamente diferentes. se você quiser. Vamos lá. Bicarbonato, vamos falar sobre isso. O bicarbonato, ele é um sal básico, né? Então, ele tá ali para levar o pH das coisas para o básico. Então, eu pego no lugar alcalino e ele, alcalino ácido, e ele traz para o básico, né? Tanto é que existe um problema de saúde chamado acidez metabólica, né? Que é causa por vários motivos, tanto por problemas respiratórios, quanto por problemas medicamentosos, até por questão de pressão alta. E essa acidez que a gente está falando, que pode levar a pessoa ao coma, inclusive, ela é uma acidez no sangue. E aí, se você está no hospital com acidez metabólica, o que eles injetam no paciente é bicarbonato. Porque, justamente por isso, porque ele vai pegar e vai trazer você aqui pro eixo do básico, né, pro pH 7. Sim. E aí, o bicarbonato, o nosso corpo libera bicarbonato. Então, quando eu falei lá da acidez do estômago, né, comecei a comer, começa a fazer um movimento de mastigação, automaticamente meu estômago já começa a se preparar para liberar o ácido normal e saudável do estômago. Liberou o ácido, diluiu o que eu comi, tá líquido, agora é hora de continuar o caminho da digestão para chegar no intestino. Uma das secreções que o organismo libera é bicarbonato, para baixar essa acidez, para que o líquido, né, do que você comeu chegue ao intestino no pH Ideal. básico ou alcalino, né? Então, o bicarbonato, ele é assim, um remédio incrível. Tem até um meme muito engraçado que era um dia desse eu era criança, agora eu resolvo tudo com bicarbonato. Bicarbonato a Sim, gente vai da usa para limpeza da tudo. casa à sua Sim, saúde. exato. E aí, ó, tem uma receitinha assim de vó impressionante. Quando a gente tá com diarreia, não importa o motivo que causou a diarreia, né? Se é viral, se é bacteriana, enfim. Estou com diarreia é porque, de fato, o meu intestino chegou naquele nível da disbiose em que acidificou e aí eu tô tendo diarreia. Uhum. E aí a gente coloca lá 2 dedinhos de água num copo, meio limão e uma colher de bicarbonato. A primeira coisa que aquilo faz é espumar. Parece um eno daqueles, uns Sim, efervescentes sim. em envolve. É. E aí ele espuma e tal. Quando você continua mexendo, a espuma baixou e você bebe. Aquilo corta a diarreia na hora. E é uma das coisas usadas em hospital, assim, na emergência. Lógico que no hospital a gente tem recursos, tem remédio, mas às vezes você chega lá numa fase, dependendo do hospital, que tá sem isso, sem aquilo outro, chama lá na cozinha, traz o limão que a gente faz. E aí corta a diarreia na hora.
Justamente porque eu pego o limão, que tem essa propriedade de alcalinizar, eu pego o bicarbonato, que já é um alcalinizante, e dou para você, e na hora a gente faz um efeito tampão, né? Regula Tá, esse pH no organismo. Quando entendi. você está com azia, tomar esse pouquinho de água com o bicarbonato. Não precisa ser necessariamente com limão. Quando eu tomo esse pouquinho de água com bicarbonato, você às vezes chega a sentir o alívio. Assim, parece até Uhum, que estava pegando fogo e aí vieram os bombeiros e jogaram água, né? uhum, Justamente por isso, porque ele vem alcalinizando. sim. É um dos E- motivos que a gente usa o bicarbonato para limpar os alimentos, né? Não para uhum. limpar não é a palavra, porque limpar a gente tem que usar cloro, hipoclorito de sódio. Mas quando você passou lá no hipoclorito de sódio, depois coloca no molho de água com bicarbonato, o bicarbonato interage com alguns produtos tóxicos, né? Tipo os agrotóxicos, os pesticidas, e chega a eliminar 80% deles, por conta dessa questão de acidez. Ah, entendi. E aí, eu tinha também perguntado sobre, tá, por mais que Frutas. seja fruta, verdura, etc., né? Não é uma Mas, garantia de que ele sempre vai ser incrível pra você, né? pois é. Porque a gente tem que entender, assim, é um somatório. Do mesmo jeito que a pessoa às vezes chega para mim e fala assim, eu não sei porque eu estou engordando. É um exemplo de emagrecimento, mas você vai ver que encaixa. Não sei porque eu estou engordando. De manhã eu acordo como pão integral, uma fatia de queijo branco, uma xícara de café sem açúcar. Aí na colação, que é aquela entre o café da manhã e o almoço, eu tomo um copo de suco verde. No almoço, eu comi uma colher de. Não, uma colher ninguém fala isso. Mas assim, 2, 3 colheres de sopa de arroz integral, um bife grelhado, feijão e salada. Aí no lanche eu repeti o café da manhã, à noite eu comi uma panqueca de frango e salada. O que que de fato essa pessoa comeu em maior quantidade no final do dia? Carboidrato. Uhum, Mesmo que tenha sido integral. O que ela uhum. comeu em maior quantidade foi carboidrato lá no pão integral, no arroz integral, na massa da panqueca. Na E panqueca. proteína, o queijo, a carne, o frango. E aí, então, assim, no final do dia, o que ela comeu mais foi carboidrato. Então, lógico que não vai emagrecer assim, né? E Hum, aí, para a acidez dos alimentos, é a mesma coisa. Eu como muita fruta, eu tenho uma alimentação muito bacana, fruta, verdura, legumes, às vezes é vegetariano e tal, mas eu tenho sofrido com essa questão da acidez. E aí, ou a pessoa vai reclamar de refluxo, azia, afta, ou de problemas intestinais, ou de coisas, às vezes, que a pessoa não liga à acidez, né? Queda de cabelo, acne, algumas coisas assim. Textura da pele. Pois é. E aí, eu falo assim, mas como é que. E aí eu peço pra fazer um diário. Anota aí durante 2, 3 dias tudo, absolutamente tudo que você comeu. Aí a pessoa me vem com uma coisa assim. De manhã eu comi manga, morango, kiwi. Bum! De acidez. São frutas ácidas. Isso tudo eu tomei com suco de laranja, que é bem ácido. Aí no almoço eu comi feijão, que é um grão ácido, mas assim, não é que o que é importante, eu sempre vou e volto no mesmo assunto, né? Não é para você parar de comer, pelo amor de Deus, não é isso que eu tô falando para você. Mas eu quero que a pessoa entenda que no final do dia foi muito ácido, né? olha o Ah, eu volume, né? tomei, eu tomei um suco de abacaxi e aí eu comi feijão e aí outros grãos, às vezes a pessoa põe numa salada milho, ervilha, são todos grãos com nível de acidez interessante. Comeu açúcar, né? Porque ele vai estar macarrão, arroz, mesmo que seja integral, é carboidrato. Quando digerir, vai liberar acidez. Aí na sobremesa eu vim com abacaxi porque é digestivo. Bum, de acidez de novo, né? E aí, comeu carne, que é principalmente carne vermelha, que é muito ácido. Quando chega no final do dia, essa pessoa consumiu muitos alimentos bacanas e tal, fruta, verdura, legume, mas tudo muito ácido. E às vezes só a forma de você mudar o preparo já mexe com a acidez e não faz você perder os benefícios, né? Então, assim, os grãos, feijão, grão de bico, lentilha, enfim, a gente deixa de molho, né? Pelo menos 6 horas. E Até só porque senão isso. dá muito pum. Mas o que que dá o pum? Dá o pum é a acidez.
É Gente, por é conta, absurdo. pois é, e é por conta da acidez desse alimento que a gente tem gases, porque chega lá no intestino um nível de acidez que não deveria, e aí começa todo esse processo que desequilibra, Eu tenho uma tá? pergunta. Quais são os sintomas que o nosso corpo nos dá para nos falar que a gente está com uma alimentação muito ácida, que o corpo está muito ácido? Tá. Os mais básicos, né? A afta, aquelas rachadurazinhas na língua, queimação no estômago, esôfago, garganta, dor de barriga, cólica, não digo assim, dor de barriga, cólicazinho, desconforto. Às vezes a pessoa sente uma cólicazinha minutos antes de evacuar. Isso daí é um alerta. Hum, Quando a pessoa evacua, ela sente as fezes quentes, às vezes até queima mesmo, às vezes fica ácida, ácida não, assada, né? uhum. E aí as mulheres não ficam assadas só na parte do ânus e bumbum, às vezes fica assado até na coxa, ah, na virilha. Isso são sintomas assim muito clássicos de acidez. Sim. Comi uma coisinha, me deu azia, isso aí é batata. Esse arroto frequente, nem sempre acompanhado de um mini refluxo, É né? só o Meu, arroz. só o arroto. Meu filho chama de vomitinho, que vem aqui e volta, esse mini refluxo. E Vomitinho. aí, isso daí são sintomas clássicos. Mas outras coisas relacionadas à acidez é você, de fato, ter gases e aí soltar aquele pum fedido, assim, né? Quente, né? Às vezes Mau também. hálito, quente, mau hálito. Você ter mau cheiro nas axilas, ou um cheiro muito forte da axila, ou do suor, é sintoma de Ah, eu tô tendo pH. isso. Ah, Eu te falei pois até. é. Pezinho rachado, sabe? O calcanhar rachando, incomodando. As pontas do dedo rachando, incomodando. Tudo isso é sintoma. Aí a gente tem os agravantes, né? Por exemplo, eu tô muito ácida e aí eu tenho uma desbiose intestinal elevada e aí eu começo a ter acne. Nunca que a pessoa vai fazer essa ligação, né? Ah, eu tô com acne porque o meu intestino tá ácido. Eu não tô sentindo azia, não tô sentindo queimação. E aí acaba não fazendo sentido na mente da pessoa, Fica né? difícil Mas de conectar uma coisa com a outra porque não é tão claro. e você vai ao dermatologista, por exemplo, ele não vai fazer essa ligação. Não é papel dele fazer realmente, né? Ele tem mais um foco hormonal barra oleosidade da sua pele, que tem medicamentos para ele tratar. Mas é logo ver que não é por questão de oleosidade na pele, quando você vai ao dermatologista, faz o tratamento e aquilo de fato não melhora. Ou E aí, volta. alivia, acabou o tratamento, volta. Gente, que nem eu usei Roacutan, gente. Eu usei Roacutan, gente. E olha só o meu estado de novo, né? Olha aqui, ó. Então, Pois assim, é. não é especificamente, né, o sebo da Não, pele. Tem não, outras não. coisas por trás. E aí é isso, assim, as pessoas têm que tomar mais atenção a isso, sabe? Às vezes as mães oferecem muito para a criança alimentos muito ácidos e fruta mesmo, sabe? Faz umas seleções de frutas ácidas para oferecer. Aí dá juntinho um suquinho de laranja com. É campeão de criança, mãe fazer para criança. É laranja com beterraba, laranja com cenoura, né? Para Ih, minha mãe fazia com tomate para também. fazer, né, para fazer aquele boom, assim, pega a coisa boa de uma coisa boa do outro, pra criança, aí dá o suquinho daqui a pouco da manga, daqui a pouco da maçã, daqui a pouco da abacaxi, tá? E aí são coisas que são de fato ácidas. E aí, às Gente, vezes, eu ó, só como fruta ácida, eu acho. Eu banana é acho que, extremamente ácida, ó, banana. quais as frutas não são ácidas? Eu ia perguntar isso agora, Luana. Quais as frutas que não são ácidas? A banana, abacate, o que que não é ácido? Abacate, tão de Jesus que o pH dele é 7. Olha isso, Eu é como só tanto carinho. guacamole, coloco É cebola, lindo. que é ácido, mas tudo bem. Nem todas são ácidas. A roxa, só roxa Não, que não é ácido. Super não bacana. é. Eu Não. adoro a roxa,
Lembra? Desculpa. Não ouvi. Ah, não, tudo bem. O problema não é esse, assim, qual é a fruta que não é ácida? Foca É a aqui. combinação. É a combinação de frutas ácidas, tá? Então, ou de frutas muito ácidas. De fato, a gente tem a melancia, que não é muito ácida, embora a melancia seja uma difícil de digestão. Voltou? Voltou. Conseguiu? O que que você não ouviu? Que você travou aqui pra mim. Ouviu Oi, tudo? eu tô aqui. Eu, Você não eu, ouviu? não, eu escutei até a parte que é a combinação que mais importa. Tá. Então, de fato, não é para sair por aí com aquela fitinha do pH que vende por aí. É incrível. Eu até recomendo que as pessoas comprem a primeiro momento para você ir descobrindo o mundo do pH, né? Mas não é sair por aí louca, tipo, ah, não, só vou comer abacate, eu só vou comer melão. Não. Mas é a combinação de uma refeição completamente ácida ao longo do dia que prejudica, tá? Então não tô falando, ah, a laranja agora virou criminosa. Não é mais para comer laranja. Não é isso. É porque é desse tipo de atitude que nascem as modinhas, né? Ah, Sim. ovo faz bem, ovo faz mal, né? E não é isso. Então, assim, mas ó, a melancia é uma fruta que quase não é ácida, embora ela seja de difícil digestão. Então, não é uma fruta que a gente dá para criança com menos de 1 ano, não é fruta que a gente coma antes de dormir. Ela é uma fruta que a digestão Eu dela é acho muito, também. Eu acho. muito menos. Às Não, vezes me faz inclusive, mal, assim, tipo enxaqueca e tal. exato, por conta disso. Ela exige muito, ela fica muito tempo no seu estômago. Às vezes a pessoa come a melancia, 20 horas depois ela vomita a melancia todinha. Ainda não Ah, saiu isso do já estômago aconteceu. dela. Pois é. Então, ela não é vilã também. A gente só tá explicando, né? É um dia que eu vou comer feijoada, eu vou comer melancia? Vai dar problema. Entende? São duas coisas de difícil digestão. Ao E mesmo tempo. aí, exato. E aí, então, melancia tem uma acidez muito baixa, o melão tem acidez muito baixa, o abacate é alcalino, então é ok. Mas a fruta do conde é E, tipo, alcalina, banana é como? muito ácida. A banana é bem ácida, mas aí, quanto mais madura ela tá, menos ácida ela fica. Sim, A entendi. banana d'água, ela é menos ácida que a banana prata. Agora, vamos pegar alimentos. Olha, eu chutando aqui vocês. Vamos, vamos pegar os alimentos ácidos, as frutas ácidas, abacaxi, banana, mas qual que é bem ácido? Laranja. Pera, maçã. Não, vamos ficar aqui nesses aqui, pro que eu vou te explicar. Eu, inclusive, falei assim: a mãe pega e dá isso aqui para criança, que é bem ácido, não vai ser legal para criança. A partir do momento em que eu aqueço, eu degrado boa parte da acidez. Hum, Então, se eu pego a banana e asso e cozinho, ela não tem mais acidez. Se eu faço um doce com a banana, ela já não está mais ácida. Se eu pego o abacaxi, por exemplo, é completamente diferente até o sabor. Se você corta a fatia, o sim, abacaxi morde, faz assim, dá né? uma. Você coloca ele no forno, você leva ele, faz uma caldinha com ele, cozinha ele com água. Quando Fica você diferente. morde, fica diferente, né? Então, quando a gente está com a acidez elevada, ou quando a gente está falando de uma alimentação de criança, alguns alimentos a gente só oferece cozido. Banana, maçã, pera, abacaxi, cozido ou assado, a partir do momento que aqueceu, né? Tá, entendi. Bom, eu vou ver aqui algumas coisas que as pessoas estão falando, ó. Vamos lá. A Francisca falou, que a gente estava falando sobre a água, né? Ó, alguém falou aqui que não sabia sobre a vagina das mulheres terem isso, né? De serem ácidas e tal. E calma aí que eu fiz besteira. E é importante isso, é ácido, a vagina é ácido, mas ela é ácida até a página 2, ela tem um limite. E Sim. aí, eu não vou falar números para não falar besteira e falar errado, mas ela é ácida até aqui. E aí, a acidez passou daqui, começa a ter a desbiose, aí tem Vários candidíase, problemas. infecção urinária, vários problemas. Sim.
A Fran falou assim: que bacana saber sobre isso. Dou aula de ciências e venho conteúdo sobre alimentação e informações sobre água, sobre a leitura dessas tabelas não vem. Então, realmente, né? Exato. É muito importante a gente ler. Olha só, o azeite. Ai, azeite, maravilha, o melhor óleo que tem para você consumir. Aí você vai lá e olha, tem azeites diferentes com Sim, pH diferentes. Não são super ácidos, outros não, né? sim, Além da questão de um de fato ser azeite, o outro ser óleo composto, vem junto sim. com Isso é uma azeite. misturada de um monte de coisa. Exato, é uma mistura de qualquer óleo vagabundo que eles acharam por ali, aí misturou com um pouquinho de azeite, e vamos vender barato. Mentira, nem sempre é barato. É, deve ser Mas, isso. às vezes é de grande marca que você acha assim, nossa, não, essa marca é antiga, tá lá no rótulo desde 1802. Você fala, ai, vovó consumia. Mas agora não é o azeite que a vovó consumia. Enfim, além de ter essa questão de ser óleo composto ou de fato azeite, há a diferença do azeite virgem para o extra virgem, que é uma questão de aonde eu vou usar. O virgem eu posso aquecer, então eu posso cozinhar com ele. O extra virgem não posso, é só para eu colocar na comida pronta Ele e cru, comer. digamos assim. Ele Uhum. cru, exato. E aí, além disso, tem a questão da acidez. Então, tem azeite que é extremamente ácido, qualidades péssimas. Eu Vinho vou tem ver o nível meu. de Sim. Olha, açúcar. alguém que falou, eu sou angolano com a nacionalidade britânica e eu quero vir estudar as frutas exóticas da Amazônia. Como é o processo das universidades aí? Caramba, isso daí eu não sei te informar. Então, vai De depender de verdade. qual universidade. Essa aí eu posso dar uma luz. Vai depender de qual universidade ele tenha acesso. Então, por exemplo, aqui no Rio, é a UFRJ, é a UFRRJ, que é a Universidade Rural, porque cada faculdade tem um campo de estudo. Uma Agora, forma diferente. exato, já aviso que a maior parte das frutas e dos grãos, das ervas, enfim, da Amazônia, elas são patenteadas fora do Brasil. E aí muitas universidades aqui não podem estudar coisas nossas, né? Foda. Então tem o xarope feito com uma casca de uma árvore, que é assim, além de ser delicioso, é um remédio em forma de suco. Mas o Brasil vendeu a patente para a Inglaterra e a gente não pode nem estudar. E aí vai depender. Caramba. Ó, eu gosto muito da fruta brasileira açaí. E aí, ela é ácida? Ela é como? Açaí é tipo feijão, muito rico em proteína. Inclusive no Pará eles comem como feijão, não comem doce igual a gente faz aqui não. Você pega uma pessoa do Pará e oferece o açaí que a gente toma aqui, você quase apanha. Ele acha uma afronta. A gente comeu açaí doce Com misturado com leite guaraná, condensado, com um monte de leite coisa. condensado. Pois é. E aí lá o açaí, ele é arroz, açaí, peixe, farofa, né? É outra forma de consumo. O açaí, ele é um grão, então ele equivale aí ao feijão, de fato. Ele é uma proteína vegetal muito rico em fibra, demanda bastante do nosso rim, tá? Então, assim, comer açaí demanda que no mesmo dia eu beba bastante água, porque ele sobrecarrega legal o rim. Ele tem muito mais proteína até do que o feijão. E ele é ácido. Aí depende de como eu vou preparar, né? Como a gente consome aqui, ele é bem mais ácido. No Pará, como eles aquecem, cozinham, fazem como feijão, ele é bem menos ácido. É uma fruta, né? Ou é um grão? É Oi? uma, é um fruto, não é uma fruta. É um fruto, não é uma É fruta. um fruto. Diferenças de É diferente. português. Tem várias coisas de gente, por exemplo, a fruta do conde, que a gente chama de fruta do conde, é uma frutescência. O abacaxi não é uma fruta, é uma frutescência. São classificações diferentes, mas eu acho que nem vale a pena discutir isso, Que enfim. loucura, não sei, Mas não vai dar tempo é, também, porque a tô. E a gente. Instagram a gente tem um livro. Alguém tem mais alguma dúvida? Tan, tan, tan. A questão, gente, de
de pH é ler o rótulo. Sempre tem essa informação no rótulo. Agora, ó, tem pH em tudo. pH no shampoo, pH no condicionador, pH no desodorante. Quanto mais ácido, pior pra gente. Ó, eu gostaria de saber sobre refluxo. Alguma opção natural para tratar? Obrigada. A Vânia Coelho está perguntando. Tá, vamos lá. Refluxo é justamente isso, né? Tô com o meu estômago ácido demais, e aí acontecem movimentos peristálticos para o estômago tentar se livrar daquele nível de acidez que está demais até para ele. E aí o objetivo é ou que desça ou que suba. E aí, essa ida e volta do alimento. Aqui, ó, esse nosso boca, língua, garganta, laringe, esôfago. Não. Então, aqui não é lugar para se passar ácido. E aí, quando o líquido ácido ou o conteúdo ácido do estômago volta, ele volta causando vários problemas, várias lesões no esôfago principalmente. Inclusive, câncer de esôfago, ele está ligado a essas lesões causadas pelo nível ácido do refluxo, tá? Então, a gente tem que tratar, não é o sintoma, porque o sintoma é o refluxo. A gente tem que tratar a causa, que é a acidez elevada. E aí, o que está aumentando essa minha acidez? É nervoso somado a uma alimentação inadequada, é uso de medicamentos, que tudo isso faz relação, né? As pessoas usam muito, os médicos também recomendam muito para acidez elevada, omeprazol. E o omeprazol, ele é um medicamento que ele muda por completo o pH do seu estômago, completamente. Ele chega a formar uma película, ele muda o pH do próprio ácido do estômago, que deixa de ser do pH ideal. E aí, quando você para de tomar, vem um nível de acidez muito forte. E aí é o que as pessoas chamam que vicia, né? Eu tenho que tomar para sempre. Então, Ó, assim, qual temos o melhor coisas chá naturais? Tem. Então, assim, vazia? Ah, tá. então entra nesses recursos de Eu tratar achei que a tinha acidez, né? O chá de espinheira santa é um grande remédio. A espinheira santa, ela anula a necessidade de usar o omeprazol, por exemplo. Agora, medicamento natural, não tem. Eu tenho a espinheira santa, que é um recurso fitoterápico, e aí eu tenho organizar essa dieta, né? muito E mais aí, assim, importante. muito mais importante, porque eu organizo essa alimentação, eu dou tempo para o meu organismo se recuperar, se regenerar, e aí provavelmente você vai poder voltar a comer o que estava te fazendo mal antes, né? Ah, eu como, sei lá, vou dar um exemplo. Como lá, abacaxi me faz mal. Ó, na infância eu comia banana, eu passava super mal, muito, muito, muito mal. Banana e mel. Mas era coisa assim, eu acabava vomitando e vomitava tanto que vomitava sangue e ia pro hospital. E aí o médico falou pra mim assim: ah, você é alérgica à banana. E eu lembro disso assim perfeitamente, porque eu devia ter uns 7 anos. Ah, você é alérgica à banana. E eu cresci com aquilo, alérgica à banana, não como mais. Aí depois, já na adolescência, eu comecei a me ligar. Tipo, mas eu como bananada, não passo mal. Como doce de banana, não passo mal. Como bolo de banana, não passo mal. Torta de banana, não passo mal. Por quê? Porque isso foi aquecido, que era acidez. Aí já foi, ai, toma Pepsamar, toma omeprazol, toma, que vai baixar a acidez e evita comer a banana. E aí, mais que no futuro, quando eu cresci, quando eu fiquei adulta, quando a nutrição chegou na minha vida, que eu fui entender essa questão do pH, quando eu regulei o pH do meu corpo, eu nunca mais passei mal com banana. E eu Entendi. posso comer quanto eu quiser. Então é questão mesmo da gente regular o organismo. E entender que o organismo ácido fica doente, seja qual for a doença. Quando eu tratei do câncer, a minha dieta foi toda alcalina.
toda alcalina. E essa foi uma dieta que eu não inventei, né? Diferente do tratamento da alergia que eu pesquisei, que eu desenvolvi. Não, o tratamento do câncer eu fui ler coisas que já tinham, já pesquisas universitárias, blá blá blá, médicos, livros escritos, e só fui pôr em prática aquilo alguém já tinha desenvolvido. E aí, de fato, é muito interessante isso, como essa questão da acidez faz com que seu corpo desenvolva ou fique suscetível a ataques e a doenças. Sim. Bom, gente, a gente vai finalizar, porque o nosso tempo aqui no Instagram já vai terminar. Então, mesmo a gente não querendo, ele vai fechar a live, porque a gente tem uma hora de limite. Aquele menino que falou sobre as frutas, que quer estudar mais, segue a Catherine, porque aí você vai falar diretamente com ela, ela vai te explicar um pouco mais do que ela sabe aí sobre isso, porque eu realmente não sei nada Vai ser um sobre prazer ajudar. tá? Então segue aí a Catherine, @Catherine.nutri, né? Underline Nutri. Não, @Catherine_Nutri, isso. Ah, então é isso, eu adorei. Muito interessante esse Adorei também. assunto. Muito grata por você ter Nada, eu topado. adoro. Adoro esses convites. Adoro bater papo com você. E quem tiver ideias, né, ou mais dúvidas sobre nutrição, sobre alergia alimentar, manda para mim, que aí eu convido ela de novo, já com um tema que você queira saber. Muito obrigada por ficarem até aqui. Eu vou tentar salvar essa live, porque às vezes o Instagram não dá essa opção, sabe, para salvar. É, Ou fica rodando, rodando, ele trava e não vai. Então, assim, eu vou tentar salvar, porque realmente é extremamente importante esse assunto, que não nos ensinam. E a gente é. quer ser mais saudável, a gente quer ser. Olha, muito grata pela explicação do omeprazol. Realmente não é Ai, o uma coisa pra omeprazol já gente tomar super, sempre. gente. O omeprazol muda o pH, rouba o cálcio dos ossos, exige muito do rim. Quem toma omeprazol tem que ir desmamando. Vai acertando a alimentação, vai migrando para a espinheira santa, porque o omeprazol é perigoso. E o mais legal é sempre lembrar de focar na causa, né? E não no sintoma especificamente. Ó, que nem eu fui focar no sintoma, né? Nas espinhas. Fiz aí Roacutan, etc. E Que é um tratamento caro e doloroso, né? foi, realmente. E aí, o que aconteceu, né? Voltamente o sintoma porque eu não foquei especificamente na causa. Leiam o rótulo, por mais que sejam muitas informações, a parte mais importante do rótulo não é o valor nutricional que está lá dizendo Calórico. quanto açúcar, quanto carboidrato, quanta caloria. Essa é a parte que menos importa, até porque aquilo ali é feito com as regulações brasileiras que são mentirosas. O que você está lendo ali é de uma pequena dose, nunca é aquela porção que você vai comer. Mas os ingredientes, o pH, isso é importante ler, e isso por lei tem que estar lá no rótulo. Lê de tudo, do shampoo. Às vezes você está usando um shampoo assim que você acha super que faz bem, e ele é super ácido, mas aí eles botam um monte de glicerina para você achar que tá legal e o seu cabelo nunca tá show, né? Então leia tudo. Exatamente. Exatamente. Não é só a comida, mas é todo o resto. Gente, a gente tem 1 minuto para encerrar. Então é isso. Beijo, Catherine. Muito Beijo, linda. grata. Obrigada. Tchau, gente. Até mais. Tchau. Boa noite.